Olá pessoal, tudo bem? É muito bom mais uma edição da Feira das Profissões, poder conversar com vocês, mesmo que à distância. Isso não torna o evento menos importante. Para aqueles que estão interessados em escolher uma profissão, nós estamos aqui hoje para conversar com uma pessoa muito especial, muito querida da nossa instituição, do nosso curso, tem uma história para contar. Então eu vou apresentar para vocês a nossa egressa do curso, hoje a professora Érica. Érica, muito prazer, seja bem-vinda. Prazer é meu. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco para falar um pouquinho sobre profissão, sobre carreira, e a Érica tem uma história bem bacana para contar pra gente, não é, Érica? Obrigada, Thelma. Obrigada pelo convite primeiro, né? Eu fiquei muito feliz em receber esse convite, porque o curso de pedagogia para mim tem assim uma importância gigantesca, é o amor da minha vida. E quando eu recebi esse convite, ter essa oportunidade de vir aqui com você e conversar sobre esse assunto, para mim foi um grande privilégio. Eu que agradeço muito. Então vamos lá, né, a gente conhecer um pouquinho. Hoje a Érica, ela é professora aqui da instituição. E eu gostaria, sim, Érica, que você contasse aí para as pessoas que vão assistir a nossa Feira das Profissões online, que tem curiosidade em saber um pouco sobre o curso de pedagogia. Eu gostaria que você contasse as suas experiências, né, vividas aqui na instituição, em específico, né, e em especial no curso de pedagogia. Então, o curso de pedagogia, eu falo que ele foi um presente, mas veio de paraquedas, porque eu nunca me imaginei professora. E o que um pedagogo faz? Eu imaginava muitas coisas, mas não o que eu faço hoje. E aí, quando eu decidi fazer pedagogia, eu comecei o curso um pouco imatura ainda, com muitos afazeres durante o dia, e decidi que eu ia fazer o curso. Me apaixonei logo de cara pelas disciplinas voltadas à história. Gostava muito, sonhava em ser professora de história, e com o passar do decorrer dos anos ali fui me apaixonando, mas muito insegura ainda. Quando eu fui chegando no meio do curso, eu fui tendo a certeza de que o papel do pedagogo era o papel principal para a sociedade. O que eu ia fazer como pedagoga na sociedade? Como que eu iria mostrar o meu melhor ali com a sociedade? Foi aí que eu tive a certeza de que pedagogia era o meu caminho. E aí foram anos árduos, de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, muito choro, porque o choro vinha durante a madrugada, às vezes fazendo um trabalho ou na hora do almoço, mas que foi assim foram anos que hoje eu tenho muita saudade, né? Os anos da graduação foram... eu falo que a graduação é a melhor parte da vida, né? Porque você já tem uma maturidade para estar... Não é mais imaturo como no ensino médio, mas ao mesmo tempo você ainda quer viver muito da vida. Então, muitas amizades, os professores... até hoje tenho contato com muitos professores, então assim, foi maravilhoso. Que bacana, Érica. É muito interessante a Érica colocar essa situação, né, dos esforços, das dificuldades, né, porque tudo que a gente consegue na vida, que gera frutos, ele tem aí as suas pitadas de dificuldades e superação, e é isso que nos forma enquanto profissional, né, Érica? De toda essa trajetória, dessas experiências, hoje, como que elas se relacionam ou como elas impactam no teu trabalho? Eu sei que hoje você é professora aqui no Integrado, na educação infantil, certo, né? E como que toda essa bagagem teórica e prática que você vivenciou aqui dentro da instituição, ela impacta hoje você como profissional, como professora, na formação e desenvolvimento das suas crianças? Olha, Thelma, o que eu aprendi durante o curso de pedagogia foi assim sensacional para aquilo que eu vivencio todos os dias em sala de aula. Quando eu comecei o curso ainda não era tão tecnológico, não faz muito tempo, mas não tinha tanto, a gente não tinha, era mais acesso a portfólios mesmo, pastas ali, xerox, e eu
até hoje eu busco nesses materiais que eu vivi no curso ali, que eu fiz as disciplinas, eu levo para minha sala de aula. Porque o curso ele foi tão completo para o meu desenvolvimento profissional que até hoje, mas já faz tanto tempo, alguns anos que eu me formei, mas não, é uma coisa muito atual. A linguagem com que foi passado para mim ali dentro de sala de aula, o jeito com que os professores ministraram as aulas, eu queria ser como vocês. Quando eu vivia ali em sala de aula, até hoje, eu me emociono falando disso, porque eu quero ser como as minhas professoras da graduação. Porque foram vocês, foram as professoras que fizeram a diferença na minha vida. E isso eu passo todos os dias quando eu estou em sala de aula. Então, essa vivência que vocês passam no curso de pedagogia, o profissionalismo, a bagagem teórica que o curso tem, é simplesmente sensacional para quem quer fazer um trabalho bem feito. Você sabe, Érica, que você apontando essas questões, né, do que os professores traziam para a sala de aula e dos materiais que hoje você ainda utiliza, a escolha, é bom que nossos colegas aí que estão nos assistindo saibam que a escolha dos professores sempre é para aquele professor que está em sala de aula, que ele tenha experiência, não só seja um professor de faculdade, mas que ele possa ter uma experiência lá na base, na sala de aula, sim, que é para ter essa troca realmente, né? Não ficar um conteúdo ou uma experiência só baseada nos livros, né? Então, todo o nosso quadro de professor, quando a gente faz contratação, a gente busca por profissionais que estejam atuando na área, para que tragam isso aí que você contou pra gente, né? A experiência realmente que eles vivenciaram, né? É bem isso. Eu me lembro de chegar com dúvidas dos meus estágios mesmo. E a professora falar assim, olha, eu já vivi um caso parecido em sala de aula. E é isso que me dava conforto. Opa, se ela viveu, ela que hoje já é uma professora de graduação, eu também vou conseguir passar por esse medo, né? Uhum. E foi isso que me deu a confiança para ir para a sala de aula. Ter alguém que falasse para mim, Érica, eu vivi a mesma coisa que você está vivendo. É assim e você vai conseguir passar. Então isso me deu muita tranquilidade. Legal. Ô, Érica, você falou aí, trouxe um ponto bastante relevante para nós, que é a questão do estágio. O curso de pedagogia, ele tem 400 horas de estágio, né, em escolas mesmo, dando aula. Uhum. Fala um pouquinho do estágio supervisionado para nós, como foi, o que ele agrega, né, nessa formação enquanto professor mesmo, né? Olha, Thelma, o estágio, ele foi, assim, um divisor de águas. Porque, como eu comecei a conversa, eu tinha uma outra visão sobre ser pedagogo e o que eu poderia fazer em uma sala de aula. Quando eu fui para o meu primeiro estágio, eu fui assim, eu me lembro que eu chorei antes de entrar no estágio, porque eu era muito insegura em relação ao que fazer. Eu não sabia como que eu ia dar conta de uma turma de 20 alunos, 20 crianças. E aí a minha supervisora do estágio, a professora orientadora, ela sempre muito confiante, dizendo para mim, Érica, você tá aí porque você tem capacidade, vamos estudar, ela sempre me orientando, eu trazia um material, ela me ajudava ali, Érica, olha, você acha que isso vai dar certo nessa turma? Não esqueça que são 20 crianças. Então ela sempre me orientou, sempre me ajudou a estar fazendo o melhor ali como estudante, mas passando algo para as crianças, né? E quando eu encerrava uma disciplina ali, que eu passava por um processo, que eu avançava um estágio, eu pensava, eu tô cada vez ficando melhor, né? E eu tô cada vez me sentindo mais confiante naquilo que eu tô fazendo. Então, a supervisão, o estágio foi, assim, maravilhoso para minha formação. Eu acho que sem o estágio não daria certo. É bom destacar, né? Porque muitas vezes a pessoa tem interesse em fazer o estágio, mas tem medo, né? Porque eu não vou conseguir, mas tem todo um apoio, um suporte, tem orientação.
dicas do que usar em sala de aula, né? Então, assim, o curso oferece também essa contrapartida de estar ali lado a lado do estudante, né, do estagiário, para que ele possa aí fazer um bom papel lá na sala de aula, nos espaços que nos acolhem, né, para fazer esse estágio. Então, a gente preza muito por esse apoio, né, para que o aluno se sinta, assim como você comentou, amparada e que consiga, né, Érica, perceber a sua evolução. Isso. Né? Você vai começar de uma forma mais tímida, mais insegura, é normal chorar, dá medo, porque é tudo novo. Mas o mais importante disso é a evolução, né? Que a pessoa vai tendo ao longo dos estágios. São 4 estágios, né, Érica? Passando por diferentes fases aí do ensino, desde a educação infantil, alfabetização, séries iniciais. E essa é a parte do estágio, a parte da docência, né? Mas a gente tem também a parte da prática, né? Tem. A prática supervisionada, que é a questão do professor pedagogo. No início da tua fala, você comentou, né, que não sabia o que tanto que um pedagogo faz, né? Então, além de ser professor, né, dessas áreas que eu citei aqui, desde a educação infantil, ele pode atuar como pedagogo, né, Érica? Orientador, educador nas mídias. Hoje você comentou, né, que as coisas estão mais tecnológicas, a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto daqui a pouco, mas temos a prática, né, Érica? A prática, você começou a falar, eu me lembrei de uma prática que eu fiz que foi emocionante. Assim, foi feita num fim de semana e eu me senti assim, eu não tenho nem palavras para dizer, mas assim, como ser humano, como que eu podia estar fazendo aquilo? Foi assim, fantástica. A prática, ela traz pra gente, pra nós estudantes, não só uma mostra daquilo que o pedagogo pode fazer, mas ele mostra também que nós que escolhemos a profissão de pedagogo, é uma profissão que, além de tudo, ela precisa ter muita empatia. E mostra que você precisa mais do que nunca se colocar no lugar do outro. A prática, ela me mostrou que eu podia fazer a diferença na vida de outras pessoas, não só de crianças, mas de adultos que estavam voltando para o colégio, em lares de pessoas que precisavam de um amparo ali, que precisavam só de uma pessoa para estar fazendo um trabalho direcionado. E foi essa a diferença que eu senti depois que eu fiz a prática, que, nossa, eu posso fazer a diferença na vida de uma pessoa. Ô, Érica, se eu não me engano, você chegou a trabalhar numa prática com a tribuninha, né? Eu participei da tribuninha ou bem pouquinho tempo, assim, foi bem no comecinho da tribuninha. Só situando, pessoal, a tribuninha, ela é uma prática voltada para o pedagogo nas mídias. Então, os nossos alunos, eles produziam, né, um material para jornais. Então, essa é uma área que muitas vezes as pessoas desconhecem. Isso. Né? Às vezes pensam que eu vou ser pedagogo só para dar aula para criança. E não é, tem um leque aí enorme de possibilidades de atuação e vai depender muito da carreira que você constrói. E entrando nesse assunto, Érica, acho que você tem construído uma carreira aí com foco, com objetivo, com pós-graduação. Fala um pouquinho dessa trajetória aí que você está construindo, quais as suas perspectivas. Você fez uma pós em psicopedagogia, né, que é uma atuação profissional também bastante relevante. Isso. Conta para nós um pouquinho. Quando eu comecei a fazer a pós, eu pensei em complementar aquilo que eu sabia como pedagoga. E aí eu me dediquei muito à prática. A pós-graduação, ela veio por um motivo da pedagogia, que eu tinha um objetivo em conhecer mais uma área que eu tinha muita afinidade. E aí eu decidi fazer a pós. E nesses anos todos que eu estudei na pós, que foram 2 anos, eu só pude reafirmar aquilo que eu tinha feito lá atrás na faculdade. Porque eu demorei um pouquinho para fazer a faculdade, eu não fui para a faculdade com 18 anos, eu demorei um pouco mais. Eu demorei um pouquinho mais para ir para pós-graduação, porque eu queria ter certeza daquilo que eu estava fazendo. E quando eu aceitei o desafio de ser professora,
eu pensei assim, não vou dar conta. Foi o primeiro pensamento, não vou dar conta. Entrei na sala de aula, assim, com o estágio bem insegura. Mas hoje eu vejo que a cada dia que passa, eu tenho me tornado uma pessoa melhor para mim mesma. Porque quando eu busco melhorar, não é pelos meus alunos, ou para ter um emprego renomado, ou para ter um mestrado, é para ser um ser humano melhor. E todos os dias quando eu entro em sala de aula, ou quando eu pego o material para estudar, quando eu penso assim, daqui eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar a um mestrado, como que vai ser? Eu penso assim, mas para que eu vou fazer isso? Por que eu tô fazendo isso? É porque eu quero dinheiro? É porque eu quero ser reconhecida? Ou porque eu quero evoluir? Então, sempre quando eu entro em sala de aula, quando eu tenho esse pensamento sobre estudar, me dedicar para ser melhor. Sempre com um propósito, sempre né? Sempre com um propósito melhor. Isso, e melhorando tanto na minha área quanto pessoalmente, né? Essa é bonito ver você falar sobre isso, porque é justamente essa visão da pedagogia, né? É uma visão bem humana, da transformação humana. Não adianta você querer transformar o outro, né? Você tem que... Essa transformação passa pela gente, né? O tornar-se melhor, melhor pessoa, melhor professor, para que isso chegue lá no nosso aluno, né? Então, a base educacional tem que ser sempre essa transformação humana, né? Então, é muito, muito bonito ver você colocando que as suas perspectivas, o seu direcionamento, tanto pessoal quanto profissional, sempre com propósito, né? E eu acho que a pessoa consegue muito além, né? Ela não fica estagnada, né? Quando tem um propósito, né? E eu acho que o curso, então, trouxe tudo isso para você, né? Nossa. Hoje você está atuando em qual nível da educação infantil? Hoje eu trabalho com crianças de 4 anos. Seria o nível 4, né? Nível 4. Mas já passei pelo nível 1, já passei pelo nível 3... E todas as turmas, porque todas as faixas etárias que eu passei, eu me apaixonei. Então, se você falar pra mim hoje, Érica, você tem que escolher uma turma, eu vou falar pra você, Thelma, eu não sei. Porque cada idade da criança tem uma fase, aquilo que você falou lá de ter do estudo. Hoje eu tô numa fase, eu trabalho com uma faixa etária que eu preciso muito da Emília Ferreiro. Verdade. E aí, assim, até hoje eu olho aquela evolução da criança e digo, nossa, eu lembro de quando eu aprendi isso. Legal. E é bem isso que acontece. Então, assim, todas as idades ali que eu passei, alguma vivência da graduação, alguma coisa que eu estudei, alguma não, né? Tudo que eu vejo em sala de aula com... Nossa, nem sei quantas crianças eu já dei aula, mas foram muitas, né? E eles mostram pra gente aquilo que eu vivi em sala de aula, que eu aprendi. Então, assim, todas as idades tiveram significados pra mim muito especiais. É muito bom ouvir isso, né? Porque são marcas, né? São. De aprendizagem, né, Érica, que ficam. Ô, Érica, e agora sim, a gente encaminhando aí pro nosso final da nossa conversa, né? A gente ainda está vivendo aí um período, claro que mais ameno, né? Que é a questão da pandemia, mas que nos colocou aí num processo de virtualidade, do digital. Tanto é que a nossa Feira das Profissões, né, está sendo dessa forma, remota. Então, enquanto professora, eu em particular tive que me adaptar, você com os pequenininhos teve que se adaptar, sim, né? E aí eu gostaria que você falasse dessa aprendizagem, né, da tecnologia, do virtual, porque eu quero trazer aí também a questão que hoje permeia aí todo esse processo de aprendizagem, né, que é a tecnologia entrando para dentro da sala de aula, né? É bem isso, Thelma. A pandemia, ela veio para reforçar uma coisa que as nossas crianças, eu como professora, levei um baque com essa tecnologia. Mas as nossas crianças, eles estão mais do que adaptados. E essa modalidade de ensino EAD, eu acredito que ela
só vai trazer benefícios, porque um aluno que conhece a ferramenta, que sabe trabalhar, que sabe ouvir essa ferramenta, ela vai saber fazer. Quando a gente sabe ouvir, quando a gente vivencia, a gente sabe pôr em prática. E essas novas tecnologias, elas estão presentes em sala de aula até mais do que a gente espera. Imaginava, né? Até porque as crianças dominam tudo. Tudo que eles precisam. E o pessoal que vai começar uma faculdade, no meu caso também, que busca capacitações de forma remota, de forma online, elas te dão uma possibilidade muito maior de aprendizagem, porque você se dispõe a ter um tempo maior, você consegue organizar melhor o seu tempo, porque você organiza o plano de estudos e consegue fazer. E depois, quando você vai para o estágio, eu imagino que os estágios vão acontecer de forma diferenciada a partir de agora também, né? Por conta do ensino remoto. Esse aluno, nossa, outra visão, outra visão, ele vai entender muito melhor. Ô, Érica, provavelmente você, como você já é da casa, né? Você já deve saber que nós temos aqui no integrado, né, a modalidade EAD no curso de graduação, em diversas áreas. O professor Marcelo já esteve aqui falando sobre administração, os cursos tecnólogos. A professora Rose já esteve aqui falando do curso de TADS, né, Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas, que inclusive seu marido faz esse curso, mas na modalidade presencial, né? Nós temos na modalidade EAD. E hoje em específico, Érica, só para contar para o pessoal que nós temos aí algumas licenciaturas, né? Como letras, pedagogia, segunda licenciatura em pedagogia. Então aí você que já tem uma graduação de história, geografia, quer entrar para esse universo da pedagogia, nós temos a segunda licenciatura da pedagogia na modalidade EAD, segunda licenciatura em letras. Então, às vezes você que já é pedagoga pode fazer uma segunda licenciatura em letras. Já acendeu aqui uma. E é bem isso que você falou, Érica. Gostei muito desse depoimento, que às vezes a pessoa tem um mito, aí, um receio da modalidade EAD, mas ela te dá essa facilidade de estudar da sua casa, às vezes do seu trabalho, do ônibus. O Centro Universitário Integrado oferece um suporte tecnológico muito favorável para a aprendizagem, uma aprendizagem muito ativa, com exercícios, com videoaulas, com orientações de estágio. Elas acontecem online e ao vivo, né? Então, assim, todo o aparato que você teve na graduação presencial, a gente está trazendo para a modalidade EAD. Esse acompanhamento dos estágios, inclusive a mesma professora que te acompanhou no estágio, acompanha no EAD, as mesmas professoras que dão aula no presencial, dão aula no EAD. Então, assim, o EAD é só uma modalidade diferente, né? E é importante que eles saibam que toda a qualidade que aí a Érica trouxe aqui para nós, toda essa experiência que ela viveu no presencial, a gente busca trazer para o EAD também, Érica. Bacana. Então eu gostaria de convidá-los a conhecer o nosso EAD, né? Eu quero conhecer também a parte. Então você está convidada aí a Letras segunda licenciatura, né? E a gente está muito feliz, novamente, Érica, de ter batido esse papo com você. Vou dar um spoiler aqui rapidinho. Nós, em outubro, vamos lançar mais 2 licenciaturas, que é Letras Libras e Artes. São 2 cursos aí muito esperados pela região, né? Importantes para a formação, né, do profissional da educação. Letras Libras aí um curso bem cogitado, né? Procurado. Então aí em outubro, aguardem, teremos aí lançamentos de cursos bem interessantes. A Érica também vai ficar atenta, né? De repente quer fazer outro curso, né? Uma outra graduação. E a gente quer agradecer você que ficou aí nos ouvindo, conhecendo um pouquinho da história da Érica, um pouquinho da história da pedagogia, que se cruzam, né? A gente só tem essa história para contar para vocês do curso, porque temos alunos ex-alunos, né, de sucesso aí no campo de trabalho. Assim como a Érica, temos outros numa outra oportunidade, podemos trazer outros colegas, né, Érica, que também estão fazendo sucesso.
E é isso que a gente preza aqui dentro do Centro Universitário Integrado. Um profissional comprometido, responsável e ético. E eu gostaria de agradecer você, Érica, por ter vindo aqui conversar conosco. Encerrar a nossa conversa citando Paulo Freire, que diz que não há docência sem discência. Então, não somos sem professores, sem ser aprendentes. Então, estamos o tempo todo, né, Érica? Aprendendo, ensinando e aprendendo. Assim tem sido com a Érica, lá com os pequenininhos, que com certeza, além dos conteúdos que ela levou daqui da instituição para lá, ela tem aprendido novos conhecimentos com as crianças. Né, Érica? Muita coisa. Da mesma forma, nós aprendemos com eles e esperamos aprender aí com vocês. Venham estudar conosco, temos vários cursos à disposição, bem estruturados, com ótimos professores e estamos aí de braços abertos para recebê-los. Érica, muito obrigada, um abraço e sucesso para você. Obrigada, Thelma, obrigada pelo convite.